Apocalipse. Amém? Apocalipse 12, 7. Apocalipse 12, 7. Tá dando para ouvir, né, irmãos? Glória a Deus. Manda mais um pouquinho para mim aqui. Só um golinho, né? Como eu falava antigamente. Antes de ir embora, né? Dá um golinho antes de ir embora. Aleluia. Glória a Deus. Aí, ó. Tá quase bom. Aleluia. Aí, maravilha. Louvado seja Deus. Não mexe nunca mais. Não mexeu, então fui eu que aproximei aqui. Então para de enganar eu, viu? Para de me enganar, senão você vai cair daí. Vai lá, aumente isso aí. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, ó. Som. Aleluia. Aí tá bom. Apocalipse 12, 7. Amém? Quero propor esta noite, irmãos, uma reflexão. Quero que você possa pensar. Amém? Vamos pensar, amém? Diga a pessoa que está do seu lado, fala assim, vamos pensar hoje, um pouquinho mais. Apocalipse 12, verso 7. Houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E também lutaram o dragão e os seus anjos. Todavia eles não prevaleceram. Nem mais se achou, preste atenção. Eles não prevaleceram, nem mais se achou lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E eles venceram o maligno por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram, mesmo em face da morte, quando não amaram a própria vida. Amém? Por isso, festejem, ó céus, e vós que habitam nele, e ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheios de grande cólera, sabendo que pouco tempo resta para ele. Amém? Essa passagem clássica, né? Eu não quero falar com você a questão literal, o que significa. Nós temos aí uma série de pregações para trás aí da volta de Jesus, depois você vai lá e vê. Mas Deus me deu esse texto nessa tarde para falar, usando esse texto e usando os exemplos desse texto. Então hoje, né, ainda bem que está gravando, o pessoal que está assistindo pela internet aí e tudo, e vai assistir depois. O que nós vamos começar hoje, nós vamos terminar domingo. Amém? Então vamos lá, irmãos. Houve guerra na onde, irmãos? Aonde que houve a guerra? Quem é que lutou nessa guerra? O arcanjo Miguel e os seus anjos, e o diabo e os seus anjos, o dragão e os seus anjos, né? Escute essa palavra: todavia, os anjos que estavam do lado do diabo não venceram, eles não prevaleceram. E porque eles não venceram, o que aconteceu com eles? Não havia lugar para eles no céu mais. Não havia mais lugar, não se achou mais lugar no céu para eles. E eles foram expulsos. Eles foram expulsos, né? E os seus anjos foram com ele. E aí vem a salvação. Veja só, irmão. Preste atenção na ordem que as coisas vêm. Toda vez que Satanás é expulso de algum lugar, a salvação chegou. A salvação, mas não só a salvação, vem poder. E não vem só salvação e poder, vem o reino. Essas coisas não estão numa ordem assim, vamos falar o que não, irmão. É tudo na ordem certa. E daí vem a autoridade do Cristo. Porque foi expulso o que, irmão? Quem foi expulso? O acusador dos irmãos. Aquele que acusa você e eu
de dia, acusava a gente de dia e de noite, diante de quem? Diante de Deus. E essas pessoas venceram o maligno por causa do sangue de Jesus, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. E aqui mais uma vez você entende o que verdadeiramente é testemunho. Não é contar coisas boas que você ganhou. Testemunho vem da palavra grega marturion, que quer dizer mártir, aquele que diante da morte não nega Jesus. É este que tem o testemunho de Jesus. Quem é que dá testemunho de Jesus? É aquele que diante das maiores lutas não nega Jesus. Não é alguém que vem contar as grandes coisas boas que ele tem na vida. Amém, irmãos? Porque a gente está envenenado com isso. Vamos fazer, uns irmãos vão dar testemunho. Todo mundo conta as coisas que ganhou. Ah, eu ganhei isso, eu ganhei isso, eu ganhei isso, eu ganhei isso. Mas quando a Bíblia se refere a pessoas que dão testemunho, não é pessoas que contam benefícios que ganharam e receberam. Amém, irmãos? Está ouvindo? Mas sim pessoas que diante do próprio maligno, diante da própria morte, diante dos inimigos, eles não se dobram. É esse que tem o testemunho de Jesus. Então essas três coisas vencem o diabo. O sangue do Cordeiro, ou seja, uma vida perdoada, justificada e remida. A palavra, que é a espada do Espírito, para você não andar bobo por aí. E o Espírito Santo que em nós habita. Por que é o Espírito Santo que em nós habita? Atos capítulo 1, versículo 8. E eu vos dei autoridade, os darei poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Ninguém pode ser testemunha de Jesus se o Espírito Santo não vier para ele. Amém, irmãos? Você pode até ser testemunho de Jeová, mas de Jesus não. E eu falo, irmão, tranquilo, porque eu já fui. Então, pau que dá em Chico também bate em Francisco. Estou em casa, está tudo tranquilo. Agora, irmãos, você já ouviu muitas vezes, nós já conversamos muitas vezes, mas o problema que eu quero propor. O problema que eu quero propor não é esse. É utilizar este texto para retirar dele princípios espirituais para agora. Irmão, o que é a igreja? O que é a igreja? Tem gente que pensa que igreja é um ajuntamento de pessoas crentes. Tem a sua parcela de verdade. Tem gente que pensa que igreja é um CNPJ, é uma marca, uma denominação, é um endereço físico. Nós já lemos em Hebreus que igreja, ela tem um endereço físico, mas espiritualmente ela não é aqui. Por isso não existe igreja dividida, não existe. Existem pessoas divididas. A igreja ela não é dividida por quê? Porque a igreja não é esse endereço. A igreja é um lugar espiritual dentro de Jesus. Por isso que Efésios diz que nós não estamos sentados nessas cadeiras ou em outra. Nós estamos sentados em Cristo nas regiões celestiais. Estando você sentado fisicamente aqui ou lá no Japão, quando nós estamos reunidos em nome de Jesus, nós estamos todos no mesmo endereço. Que endereço é? Em Cristo, dentro de Jesus. E dentro de Jesus não tem divisão, irmão. Nunca teve, nem nunca haverá. Porque o reino de Deus não é dividido. Nem o reino do diabo não é dividido. O único reino dividido é o reino dos homens. E por isso que você tem que morrer e nascer de novo. Porque quando você nasce de novo, aí você pode ver e você pode entrar no reino de Deus. Quando você entra no reino de Deus, divisão é uma coisa que não existe mais. Agora as pessoas que andam na carne vivem dizendo que é um e outro. Mas esse é um outro. A gente vai continuar no domingão. Acontece, irmão, que quando você fala céu, o que você está falando? Ah, eu vou para o céu, né? Mania de crente. Ah, você vai morrer, você vai para onde? Eu vou para o céu. Não, irmão. Você não vai para o céu
depois que você morre. Quem falou isso aí para você? Se você nasceu de novo da água e do Espírito, você já morreu, não morreu? Então depois que você morre, você vai para o céu, tá certo? Tá certo. Quantos já morreram para o mundo e nasceram para Deus? Então quando você morreu para o mundo, Colossenses diz: acaso vocês não sabem que aqueles que são batizados em Cristo Jesus, são batizados na sua morte? Do dia que você morreu, se é que você morreu, e nasceu de novo da água e do Espírito, João capítulo 3, você já nasceu na onde, irmão? Aonde é que você nasceu? Se precisava morrer para ir para o céu, você já morreu. Então você está onde? Você não está fisicamente, mas o seu espírito já foi. Ou você acha que um lugar onde você está sentado acima de principados e potestades, a sua vida está escondida em Cristo, está dentro de Jesus? Que lugar que é esse? É inferno? É a denominação A, B, C, D, F? Pense, nós estamos aqui para pensar, amém? Eu vou para o céu quando eu morrer. Ótimo, eu já estou lá, estou esperando você chegar. Porque céu não é um lugar nas nuvens. O céu é assim. Sabe aquele dia que o céu está bem azul, tem uma nuvem grandona branca, o céu deve ser alguma coisa. Aí você chega lá, tem um gramado. Irmão, isso é campo de golfe. Não confunde. O céu é um lugar dentro de Jesus. O céu, pode ler na Bíblia, não estou inventando. O céu é um lugar que a Bíblia chama várias vezes, é um lugar em Deus, dentro de Deus. Tanto é que o Salmo diz que quando Deus olha para baixo, ele vê o céu. O céu não é um lugar onde Deus mora, o céu é um lugar dentro de Deus. Por que eu estou falando isso? Em Atos dos Apóstolos, ali, quando eu não me lembro se é o discurso de Estevão ou o discurso de Pedro, que eles estão falando, eu acho que é o discurso de Estevão, ele fala assim, quando Salomão vai construir o templo, Deus fala com Salomão e fala assim: por acaso eu habito em casas construídas por mãos de homens? Nem o céu dos céus podem conter minha glória. Que casa que você fará para mim? Amém, irmãos? O Paulo, segundo aos Coríntios capítulo 11, finalzinho, entrando no 12, ele fala assim, há 14 anos atrás eu conheci um homem, não sei se foi na carne ou não, que foi arrebatado ao terceiro céu. O que é isso? Que lugar que é esse? São dimensões infinitas dentro de alguém que não se pode medir com tamanho. O nome dele é o Senhor. Amém? Então, se você morreu para os seus pecados e nasceu de novo, você já nasceu num reino espiritual. Ainda cumpre que você, por um tempo, como o apóstolo Paulo fala, fique preso nesse tabernáculo terrestre, que ele fala que vai se dissolver. Mas ele já foi. Ele já está lá. Por isso que ele fala assim, eu quero muito mais estar com Jesus, mas por causa de vocês eu vou ficar aqui um tempo ainda para dar uma ajeitada no povo. Mas eu quero estar com Deus. É por isso que ele fala, para mim o viver é Cristo e o morrer é... Como que alguém pode dizer algo assim? Então se você, preste atenção, irmão, não é se você está na igreja, como estar aqui, ou estar ali, ou estar, não. É se você pertence à igreja, a igreja é o céu. Não, mas espera aí, agora não, porque as pessoas, aqui não é o céu não. Você está certo, irmão, mas você tem que fechar o olho para você deixar o Espírito falar. Aqui não é o céu, mas não é aqui que eu estou falando. Eu estou falando lá, eu estou falando em Cristo. Ou você não lê que o apóstolo Paulo apanhava, a turma perseguia ele, batia nele, chicoteava ele, prendia o pé dele, ele tinha que descer em cesto, para a turma arrebentava com Paulo. Sabe o que ele falava? Eu vou continuar, eu amo as pessoas. Irmão, das duas uma, ou ele tomava gardenal com cachaça, ou ele estava endemoniado, ou eu não sei o que acontecia com aquele homem.
Quanto mais a tua batia nele, sabe o que ele falava? É que eu estou amando mais. Ele fala na segunda carta aos Coríntios, fala assim, ó, mesmo que eu seja odiado de vós, eu amando-vos ainda mais. O que é isso? Que tipo de homem é esse? É um homem entregue totalmente ao Espírito Santo. Por isso que ele fala, já não vivo mais eu não vivo mais. Você está procurando Paulo? É por isso que ele fala em 1 Coríntios 3, quem que é de Paulo, quem que é de Apolo? Quem é Paulo, quem é Apolo? Servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Mas quem morreu é Cristo. Ele é o Senhor, não sou eu. Ah, mas o Paulo é o cara, o Pedro, o João. As pessoas saíam para bater no apóstolo Paulo e batiam no quê? Na carne dele. Mas o espírito dele ninguém conseguia alcançar. Sabe por quê? Porque ele morava dentro de Jesus. É isso que ele escreve. Então batia nele, xingava ele, prendia ele, chamava ele de tagarela, chamava ele de endemoniado, chamava ele de tudo, ofendia, batia. Irmãos, várias vezes ele apanhou tanto que ele desmaiou, ficou desacordado. Acordava na cadeia, tudo esvariado, tudo arrebentado. Meia-noite, que não fazer? Vamos reclamar disso. Não, cara, vamos cantar a música agora, vamos começar a louvar. Então, começar a cantar. O diabo não aguentava, cara. O que eu vou fazer para acabar com esse miserável? Sabe por que o diabo não pegava o Paulo? Porque quando o diabo procura, o diabo é um ser espiritual, preste atenção. Preste atenção. O diabo é um ser espiritual. Então ele procura você nas regiões espirituais. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, a famosa armadura do Espírito. Você já leu, não leu? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Quando os demônios procuravam a identidade de Paulo, não achava ninguém, sabe por quê? Porque Paulo estava dentro de Jesus. Então eles olhavam, ele via quem? Ele via Jesus. Porque, irmão, a Bíblia diz claramente, não é uma nem duas, várias vezes, que na carne, Jesus está dentro de você, o Espírito Santo, mas no Espírito você está dentro dele. Então, onde é que nós estamos? Nós estamos no céu. Mas aquele irmão é chato. Mas, querido, por que você ainda conhece o outro segundo a carne? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16, agora eu vos digo que a ninguém mais eu conheço segundo a carne, nem Jesus eu não conheço mais segundo a carne. Sabe o que ele está falando? Sabe, olha irmão, o que o Paulo está falando? Paulo era um cara de peito, velho. Olha o que ele está falando. Aquele Jesus que nasceu na manjedoura, que lá, que bateram nele, cuspiram nele, aquela coisa, já foi, agora ele é rei de glória. Agora, olhando para ele, eu não vejo arrebentado, não. Agora, eu olho para o rosto dele é como o sol do meio-dia. Eu vejo ele todo de branco, com um cinto de ouro até o peito, da boca dele sai uma espada de 2 gumes, o olho dele é como chama de fogo, os seus pés são como latão reluzente, sua voz como de muitas águas. É esse Cristo que eu vejo, é esse o Jesus que eu vejo. Eu não conheço mais aquele cara que veio na carne, aquilo lá já passou, aquilo lá já acabou. Agora, ele está para mim como ele esteve para Paulo, para Pedro, Tiago e João em Mateus 17. Ele está transfigurado, ele está em glória. Ele está como ele realmente é. E eu estou dentro dele, então o diabo me procura, ele vê Jesus. Você está entendendo, irmão? Isso é você, cara. Para de ser um medíocre. Você não tem fé, não. Isso não. Eu não consigo nada, não. Aquele irmão, eu estou triste, eu estou triste com você. Olha, não consigo mais vir à igreja, porque eu estou triste. Irmão, o que é isso, cara? Onde que você se meteu? Que você não está no céu? Porque no céu não tem divisão. No céu só se vive pelo Espírito. Por isso Paulo falou, que eu vou me livrar do corpo desta morte. E como ele é, eu verei e ele me verá como eu sou. Qual que foi o transporte? Ele
Ele nos livrou do império das trevas e nos transportou para um reino do Filho do seu amor. Que lugar é esse? Que lugar é esse, irmão? Veja a conjugação do verbo. Ele transportou, passar, já levou. Ele não vai transportar um dia, ele já levou, já transportou. Transportou quem? O seu espírito. Por isso que 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala assim, ó, aquele que se une com uma prostituta é um espírito com ela, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Não tem dois espíritos, seu espírito e o Espírito Santo. É um só dentro de você. E é por isso que se o seu espírito se fundiu com o Espírito Santo, aonde que o Espírito Santo mora? No boteco, no inferno, no meio de confusão, no meio de tristeza, no meio de intriga. Estou nervoso, estou triste, eu não venho mais aqui, eu vou ali. Irmão, você tem perna para você correr? Então corre. Isso é coisa antiga, irmão. Salmo 139. Para onde, Senhor, eu me ausentarei do seu espírito? Onde que eu vou me esconder? Se vou no mais profundo mar, o Senhor vai. Se eu vou ao cume dos montes, o Senhor vai. Se eu me coloco no céu, o Senhor vai. Se eu me coloco na terra, eu vou correr para onde, irmão? Vai. Então esse é o lugar. Agora, nesse lugar, houve uma guerra. Uma guerra que o diabo armou. Você sabe, não vou ter tempo para ver isso aqui. Depois você lê na sua casa, Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, eles fazem narrativas por analogia, com dois reis, sobre a vida e queda de Satanás. Interessante dizer, irmão, já falei aqui, que Satanás, que em hebraico quer dizer Satã, quer dizer adversário, ele nem sempre foi um adversário. Quando a Bíblia começa a falar dele, diz que o nome dele em Isaías era filho da alva. Em hebraico é Iléu, o filho da alva, o filho da luz da manhã. Da onde vem a palavra, quando foi traduzido para o latim, a palavra Lúcifer. Lúcifer quer dizer filho da luz. Então é um nome que a gente tem assim, pavor, mas na verdade era um nome antigo. Esse nome foi o nome que ele perdeu para se transformar no que nós conhecemos como adversário, Satanás. Ou no grego, no Novo Testamento, diabo, que é diabolos, que é enganador, mentiroso. Mas ele nem sempre foi assim. Aí você volta à pregação de domingo. Mais é importante o fim das coisas que o começo delas. Esse cara começou apavorando. A Bíblia diz lá, claramente, em Ezequiel 28, que ele morava no Monte Santo de Deus e andava sobre pedras de fogo. Ele era o cara, mano. Ele era um querubim ungido da guarda. Ele era um anjo de alta patente de Deus. Sabe onde que ele morava? No Monte Santo de Deus te estabeleci, diz a palavra. Irmão, aí você pensa agora comigo. Querubim ungido, sabe? No Monte Santo de Deus, no lugar mais perfeito, trabalhando para a pessoa mais perfeita, ou mais perfeita é redundância, é perfeito. Agora, o problema que eu quero propor, o que é que esse cara achou de defeito no céu para arrumar a confusão dele? Porque alguém pode dizer, sabe por que eu sou assim na igreja? Sabe por que eu estou assim com você? Sabe por que eu estou assim com ele? Sabe por que eu estou assim com ele? Sabe por que nós estamos assim? Porque aqui é cheio de defeitos. Então as pessoas começam a pensar que por causa dos defeitos que o outro tem na carne e as limitações que o outro tem na carne, eu tenho um álibi para ser assim do jeito que eu sou e fazer assim o que eu estou fazendo. Seja minha rebelião na minha mente, no meu espírito, no meu sentimento, ou com os próprios irmãos da igreja, dizendo que estou assim porque a situação é muito ruim. Ótimo, então esse é o padrão. Então explique a alguém, para mim, como que um cara num lugar perfeito, trabalhando para a pessoa perfeita, conseguiu arrumar a confusão. Pense. Se o problema é que as pessoas vão e vêm e ficam tristes com a igreja porque o Brizola é complicado, o Caio é meio doido, e o Marcelo é mais doido ainda, e o outro é complicado,
qual foi a complicação que o Lúcifer achou lá, para ele fazer o salseiro que ele fez. Porque ele começou a querer o lugar de uma pessoa. Mas a Bíblia diz claramente: perfeito eras em todos os seus caminhos, até que se achou iniquidade em você. A iniquidade não estava em Deus, preste atenção. A iniquidade não estava no céu, a iniquidade estava em ti. Onde é que está a iniquidade, irmãos? Em nós. É aqui que está. Mas ele não reconhecia isso. A iniquidade para ele, sabe em quem que estava? Em Deus. Porque ele começou a odiar Deus, cara. Ele olhava, ele fala em Isaías 14: acima do teu trono, eu vou colocar o meu. O trono, né, é uma cadeira, né? Uma cadeira, mas não é uma cadeira, mas são uma linguagem figurada. Trono fala de quê? Lugar de autoridade. É o mesmo feitiço abobalhado que existe hoje. Alguém daí olha para cá e vê este lugar como um lugar de autoridade. Sabe quem que pensa assim? O diabo. Porque ele olhou, ele viu uma cadeira de Deus, ele pensou: o dia que eu sentar, preste atenção, o dia que eu sentar naquela cadeira, eu vou ter poder que nem Deus. Aí Deus falou: ah, é? Senta. Aqui que está o grande, entre aspas, segredo daquele que é de Deus. Não é a minha posição que me dá autoridade, é a minha identidade, porque eu sou filho de Deus. Isso aqui, irmão, se você se entrega em Deus, isso aqui ele arranca tudo o carrapicho que tem na nossa cabeça, de achar que este lugar é de homens especiais, e esse aí esse é o povão, esse é porcaria. E aí você passa a sua vida na igreja desejando isso aqui, ó. Isso aqui é um trono. E você pensando como se fosse um diabo. Você está no céu como ele estava, você está numa posição elevadíssima como ele estava, mas você tem um desejo como ele tinha, de achar que uma posição vai te fazer subir ou descer. Você está entendendo, irmão? A posição mais alta e mais querida ele já tinha. Mas ele não deu valor para isso aí, ele queria arrumar confusão. Então Deus, que é maravilhoso, perfeito, lindo, santo, se passou a ser meu inimigo agora. Está entendendo, irmãos? Então a gente vem para a igreja, agora meu inimigo é ele, meu inimigo é aquele. Aqueles caras estão contra mim, aquela irmã me olhou esquisito. E agora eu começo a fazer guerra, agora eu estou aqui, eu estou em guerra, eu estou esperto com todo mundo. Esse lugar só tem gente falsa, esse lugar só tem gente. Cara, você está cheio de iniquidade. Porque não era para você se comportar assim. Era para você estar no céu. Era para você, como diz Hebreus capítulo 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, ao qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, não fez caso da vergonha que ia passar por causa de mim. Aí aparece eu, depois desse resgate que Jesus faz, aparece eu e eu entro no céu pelo novo nascimento e me torno uma nova raça de demônios. Eu começo a criar guerra no céu de novo. Porque eu não entendo que esse lugar aqui não é um lugar ali, lá, é um lugar no espírito. É um lugar espiritual onde nós estamos, irmão. Se é que estamos. Quantos estão entendendo isso? E aí o que acontece? Olha lá. E aí nessa guerra, irmãos, deixa eu te dizer, quem é expulso? Quem é expulso? O diabo e os seus? Porque no céu não se encontra mais lugar para eles. Salmo de número 1. Os maus não prevalecerão no juízo, nem os ímpios na congregação dos justos. Antes, eles serão como a palha que o vento espalha. Quem é o vento? Vocês estão entendendo, irmãos?
Quem mantém pessoas aqui, ou ali, ou lá no Japão, ou lá na África, ou lá em qualquer lugar, não sou eu, não é a minha prédica, não é a música dele, não é ar-condicionado, não é nada disso. É você estar ou não estar no céu, que é um lugar em Deus. É a condição que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Aquele negócio na cruz do Calvário, ele morreu, mas também, se não morresse, dava certo. Não dava não, irmão. Se ele não morresse, não dava não. Você está entendendo? Não há lugar, porque Deus, ninguém pode vencer o Senhor. A Bíblia diz que Ele ri dos seus inimigos. A Bíblia diz que o Senhor zomba dos seus inimigos. Ele ri de outros deuses, posto que não são deuses, não são nada. Ele olha para o homem e fala: você, sabe o que você é na sua grande força? Você é um conto ligeiro. Você é uma página que hoje existe, amanhã não existe mais. Os seus bisnetos não vão saber o seu nome. Você vai embora em 70, 80, 90 anos. Mas o Senhor, Ele é para sempre. Satanás tentou destruir algo que é indestrutível. Assim como tem muitas pessoas que estão complicadas da cabeça, que tenta destruir uma igreja que Jesus disse em Mateus 26, diz o Senhor Jesus, eu edificarei a minha igreja. Eu. Mas não os pastores, os teólogos, os cantores, os pessoal. Não. Eu, diz o Senhor Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que ele está falando? Nem o poder da morte vai te segurar quando eu chamar o seu nome. E aí aparece eu, o Brizola e o Caio, que estamos assim meio coisa com o outro, e a gente começa a tentar destruir isso aqui. Você será destruído, como o diabo foi antes. Porque tenta destruir algo que é indestrutível. Porque tentar, irmão, destruir a igreja, dividir a igreja, atacar a igreja, falar mal da igreja, falar mal de alguém que está dentro de Jesus. Como é que é o nome da igreja na Bíblia, irmão? Corpo de quem? Corpo de quem? É corpo do Cristo. Não é corpo do Cristo, é corpo do Cristo. Vem salvação, poder, reino e autoridade, pois foi expulso o acusador de nossos. Querido, eu aprendi uma coisa esses dias, achei eu só dou piroleta para trás se eu conseguisse. Não quebra minhas costas, eu só finjo que dou a piroleta, mas não dou, só fico alegre. Você tem um tema que é muito corriqueiro, né? É a questão do perdão, né? Perdão. Ô, irmão, dá uma água para mim, em nome de Jesus. Aí daí do torneiral mesmo. Perdão. Cara, o cara fez um ensinamento esse dia, eu achei fantástico. E aquilo ali abriu meus olhos, cara, e eu falei: ô, Senhor, como é bom ser destravado. Estava falando sobre os problemas que nós temos com as pessoas do mundo, amém? Ele falou assim: perdão no reino de Deus é só para irmãos. O ensinamento de Jesus sobre perdão é só para irmãos, não é para pessoas do mundo. Sabe por quê? As pessoas do mundo, aquele que é de Jesus e tem a mente de Cristo, eles sabem que aquelas pessoas que estão no mundo, Efésios capítulo 2, elas estão mortas em seus delitos e pecados. E eu não tenho, alguém no seu perfeito juízo, não tem que brigar com alguém que está morto, ou tem? Ou você está nervosinho hoje, que as coisas não deu certo, você vai lá no cemitério e começa a dar chute lá no túmulo do Mazzaropi. Levanta aí, seu caipira. Se a culpa é sua, seu caipira. Pá. Ai, que coisa ridícula que você está fazendo. Não, coisa ridícula o que muitos estão fazendo. Ele quer criar confusão com pessoas que não têm a luz e não têm a vida dentro de si. Então nós não devemos nenhum perdão para as pessoas do mundo, porque eles para nós são alvo de salvação, não tem relação. Não espere nada de sublime de alguém que não nasceu de novo.
Agora o seu irmão falha com você, a esse você tem que... Por isso que Mateus 18 é uma coisa muito complicada. O cara ali, tá vendo aí, ó, o seu irmão pecar contra ti, vai lá e fala com ele. Se não der, leva 2, se não der, leva 3, se não der, uma perante a igreja. E As pessoas não entendem o que está acontecendo ali. As pessoas não estão lendo direito. Jesus fala assim, ó, Mateus 18. Se o seu irmão pecar, irmão, aqui já dá outra pregação. Se o seu irmão pecar contra você, tem gente chateado com o outro e o outro nem pecou, o outro não fez nada contra ele. É você que é treta. É você que está cheio de iniquidade. Mas você olha no outro, eu não gostei daquela, olha, não gostei daquele cara. Sabe quando você bate o olho? Aqui tinha um de madeira antigamente, dá umas burdadas, agora você deu burdada, vou tomar um preju. Não vou dar mais, aleluia, fica a mão para trás. Irmãos, aquelas pessoas, cara, ele estava tão legal, mas chegou aquele irmão, sabe assim, sabe? Você sabe, né? Quando você bate o olho na pessoa, você, Portanto, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Porque um verdadeiro cristão, que mora e vive no céu, só consegue contemplar a relação com o outro baseado nas atitudes que o outro tem na carne. Meu Deus do céu, meu Deus. Eu não consigo olhar para uma pessoa e ver justificação. Eu não consigo olhar para uma pessoa e ver santificação. Eu não consigo olhar para uma pessoa e ver Jesus trabalhando nela. Eu vejo o quê? Eu vejo seu erro. Quer dizer, irmão, aquele cara é uma benção, gente. Mas, você sabe, né? Sabe? É difícil, né, irmãos? É difícil, né? A igreja é cheia de problema, né? Não, a igreja não é cheia de problema. Porque a igreja está dentro de uma pessoa. São pessoas que ainda não foram transformadas, ainda não foram convertidas em áreas da sua mente que ainda dão problemas. Mas não deveria ser um problema para você que é transformado. Romanos capítulo 14 diz que alguém que é forte no espírito, ele suporta ele não está com o fraco para discutir opiniões. Aí lá. Eles, pois, o venceram por causa do sangue, por causa da palavra. O meu povo é destruído porque ele falta. A geração que não lê Bíblia quer ficar cobrando de mim e da igreja. Não, porque isso aqui a gente tem que dar um jeito nisso. Você nem lê a Bíblia, cara. Você quer falar o que para mim? Você quer falar o que para o outro? Gente que, como diz a minha avó, querendo ensinar, como é? O padre rezar a missa, como diz. Eu não estou, por favor, irmão, não estou me colocando em questão superior, mas para você trazer uma luz para a igreja, você tem que conhecer a lamparina. Você não sabe nem ligar a lanterna, cara. O cara quer chegar, porque está escuro, hein? Está escuro, essa igreja está escura. Aí ele chega com uma lanterna, ele não sabe ligar. Ele cata a lanterna e dá na minha cabeça. Está escuro aqui. Pau! Tem pessoas que só andam aqui para ferir o outro. A única maneira de ele se comunicar é ferindo. É atraindo a sua atenção através de uma espetada. Eu estava falando com o irmão, falei, irmãos, qual que é o problema? Deixa eu ver. O que aconteceu, irmão? Emocionado. Estou muito triste. A palavra de Deus diz que nós deveríamos nos entristecer pelos pecados que cometemos, pela iniquidade que está em nós e a gente não combate, pelo esse jeitinho que a gente é desde quando nasceu e acha que está bom. É disso que a gente devia ficar triste. Eu até hoje, nunca recebi, até hoje na igreja, um irmão que chega aqui, preciso falar com você, viu? Eu estou muito triste. Até beber água, eu também estou. Estou muito triste. Por quê, irmão? Porque faz 5 anos que eu estou aqui nessa igreja. E daí? E até agora, eu tenho sido um inútil
para Deus. Então eu estou muito triste de em 5 anos não estar servindo Deus em nada. Eu estou triste comigo. Eu nunca ouvi alguém dizer isso. Mas pessoas que vêm trazer tristezas do desempenho do outro, faz fila que vai dar volta lá perto da rodoviária. Eu nunca vi pessoas falando assim, cara, eu estou muito triste, eu preciso de ajuda. O que que é? Eu preciso ser de Deus. Me ajuda a ler mais, orar mais, amar mais, estar mais, tocar mais, sentir mais, trabalhar mais. Eu estou indignado nessa igreja, por quê? Porque até agora eu não consegui servir o Senhor com alegria. Agora, a reclamação do alheio. Deixa eu dizer uma coisa. Verdadeiros, gente que, irmão, como diz em Romanos, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O nosso problema, ou o problema de alguém, não é o problema de Satanás, não era Deus. Ele que encasquetou que era Deus. O problema era ele. Ele era o problema. Você lembra de Caim e Abel? Deus, Caim e Abel. Caim veio com a sua oferta e Abel veio com a oferta dele. Quando é que na Bíblia diz que Abel e Caim tinham rixa, tinha treta? Nunca. Abel nunca fez mal para o seu irmão. O mal estava na onde? Estava dentro do seu irmão. Quando ele ofereceu para Deus, ele falou assim, olha, eu não quero esse, mas vai lá, volta, faz direito que eu vou receber o seu também. Agora, senão o pecado jaz na sua porta. Cumpre a ti dominá-lo. Você vai ter que lutar contra esse cara aí. Ou você, mensagem, ou você faz as coisas com Deus direito, ou você vai ter que enfrentar o seu pior inimigo. Ele está na sua porta já. E aí o negócio vai ser feio. O do Abel eu já recebi. O que é que Caim fez, irmão, quando ele teve um problema com Deus? Ele foi lá e matou quem? Porque ele sabia que ele não conseguiria vencer Deus. Ele fez o quê? Está entendendo? Sabe com quem que você e eu temos um problema? Não é com o irmão, não. Isso é o que a gente gosta de falar. Ainda que o irmão tenha te ofendido, de verdade mesmo. Você tem um problema com Deus. Porque é por causa do problema com Deus que Caim matou o Abel. Ah, mas como que é isso? Irmão, aí vai fazer sentido quando Jesus fala assim, ó, se alguém te ferir na face, o que é isso que Jesus está falando? Se alguém bater na sua carne, ele só feriu a sua, dá mais carne para ele ferir. Porque o que ele consegue enxergar de você é só a carne. Então ele vai tentar te ferir na carne. Ele não sabe que você está guardado dentro da fortaleza que ninguém pode passar. O nome dela é Jesus. E lá ninguém pode ferir você. Ninguém. Por isso o apóstolo Paulo fala, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisa desse mundo, nem coisa do mundo que vem, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem nada pode me separar do amor de Cristo. Está entendendo, irmão? Por quê? Porque eu não estou aqui para que você me bata, fala mal de mim, ó, foi 3 dias em casa, ó, 2 semanas em casa, ó. O que você está fazendo lá, irmão? Estou triste, cara. Triste. Ó. Estou indignado, cara. Indignado com o que, irmão? Ah, cara. Tá vendo entrando ali na porta ali, o pessoal do Bem-vindos me cumprimentou, não. E aí você quer enfrentar Satanás. Você não aguenta o peso do seu corpo. E são essas pessoas que querem vir e dizer que a igreja é boa, ruim, não sei o quê, olhando a carne. Você está entendendo, irmãos? Esse cara aqui, ele entrou num lugar perfeito e achou quina para chutar.
Que defeito havia em Deus? Que mal Deus fez para ele? Que mal Deus fez para Caim? Que mal Abel fez para Caim? Acontece que tinha uma coisa dentro de mim que eu não consigo resolver. É só eu e o Senhor que vamos resolver, porque só o Senhor pode tirar o mal que tem dentro de você. Porque só a mão do Espírito Santo entra num lugar tão profundo e faz assim, ó, rap. Por isso que fala que agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e foi expulso o acusador. Que o acusador trabalha como? Acusando quem? Irmãos. De dia e de noite diante de quem? Qual é a acusação do diabo? Por que que você perdoa eles e não me perdoa? A acusação do diabo não é chegar lá assim, o trono de Deus está ali assim, ó, aí vem um rabudo, né Deus? Hoje eu trouxe a lista do Átila aqui, não. O acusador do irmão não é alguém que vai lá contar os seus errinhos, as suas falhazinhas de processo. Quando a Bíblia chama o diabo de acusador dos irmãos, é que ele chega diante de Deus, ele indignado e fala, por quê? Que esses que você criou a sua imagem e semelhança, pecam, erram, dão as costas para você, blasfemam de você, não fazem caso de você, e você manda o seu filho para salvar eles e morrer daquele jeito, e eu não posso mais voltar para casa. Você está errado, você é injusto. Aí alguém aparece na igreja, eu não me sinto amado. Irmão. Você não se sente amado porque você é incrédulo. E incredulidade é um problema com quem? Com Deus. Irmão, como diz uns caras, eu rasgo essa Bíblia e como as páginas, eu fumo as páginas. Pego, faço cigarro, fumando. A página da Bíblia só à frente. Pega todo o ódio. Pega as pessoas que te maltrataram. Pega essas coisinhas que você insiste em levar no seu coração. Porque nós somos chamados templo de Deus. Casa do Espírito Santo. E não cemitério. Sepulcro caiado. O que é um sepulcro? O que é um túmulo bem pintado? São pessoas que carregam mortos dentro de si. Eu não carrego morto dentro de mim, não. Carrega. Todo aquele que tem algo contra o irmão, carrega o irmão morto dentro de si. Porque aquele que odeia o irmão, João diz que é assassino. Você mata a pessoa, enterra aqui dentro e quer adorar a Deus. Como que o Espírito Santo vai descer sobre um sepulcro cheio de cadáver, de ossos, de mortos, de toda iniquidade? Ele fala em Mateus 23. O Espírito Santo não é corvo, nem abutre. Por isso que o perdão não é qualquer coisa, mas esse eu vou perdoar. Aqui, irmão, vou te perdoar de novo, mas mais uma. E aqueles outros ainda, mais marmota ainda. Eu te perdoo, mas um pé atrás. Já pensou se Jesus fosse assim com você? Quantas vezes você falhou, seu miserável? Todos nós aqui somos um bando de miserável. Começando de mim aqui, eu sou o pior miserável. Que direito que você acha que você tem de segurar alguém e não liberar o perdão para ele? Você está querendo ir para o quinto dos infernos? Você vai. As suas orações vão acabar agora. Não adianta, irmão, pode ir lá, eu vou no monte. Sabe quem que vai estar lá no monte? O diabo. Inclusive o diabo é o rei dos montes. Todo monte que você vai e só recebe coisas, é o diabo que está lá. Porque os montes de Deus, neste livro, é lugar de entrega, é lugar de sacrifício, é lugar de dar o filho, é lugar de fazer altar, não é lugar de ver reino. Quero aquela picape ali, ó. Glória. Obrigado, Senhor. Aí vem, eis que te digo, filho, te dou hoje uma Fiat Toro. Obrigado, pai. Aí desce, olha, Deus falou comigo, vai me dar uma Fiat Toro. Irmãos, meu Deus do céu. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo, meu Deus do céu, cara? Não estou entendendo. O monte é lugar que Deus falou, sobe no monte, Abraão, e dá o seu filho para mim. O bagulho, uma coisa vai ficar terrível.
Agora, um monte que é oferecido coisa, quem é que estava lá, irmão? Mateus 4, Lucas 4. Levou o diabo, Jesus, para o monte e mostrou para ele o que, irmão? O reino dos mundos. Falou assim, ó, tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque a mim me foi dado, eu posso dar. Então quem anda fazendo promessinha no meio do mato aí, tem que tomar muito cuidado. Eu sei o que eu estou falando, meu. Eu sou dessas pessoas que vai aí, no meio do mato aí. Não é nada contra. Estou falando para você tomar cuidado. Tenha discernimento. Amém? Então, eu acho que eu tento ferir você na sua carne. Não consigo. Ou melhor, eu consigo ferir você na sua carne, mas o seu espírito não, cara. O seu espírito já foi com Jesus. Ele está dentro de Deus. E aí o que acontece, irmãos? Nós queremos instaurar uma guerra dentro de um lugar, onde se você começa uma guerra, o lugar expulsa você. Ser um acusador de irmãos. Eu não me sinto amado. Porque eu tenho um problema com Deus. É por isso que eu não me sinto amado. Não é porque ninguém me cumprimenta, não. Isso é conversa fiada. Porque você só vai se sentir amado de verdade quando o amor vier morar dentro de você. Sabe 1 Coríntios 13? Não é para colocar em convite de casamento, não. Não tem problema, eu já coloquei no meu, né? Eu não estou falando isso. Mas Hebreus capítulo 13 não são versos para eu colocar para minha namorada, para minha noiva, não. Perdão, irmãos. É 1 Coríntios 13, perdão. É 1 Coríntios 13. Não está falando de sentimentos, está falando de uma pessoa que se vier morar dentro de você, os seus inimigos perderam, já era. Porque se Deus mora em você, você só tem 3 inimigos: o pecado, o mundo e o diabo. Ninguém mais é seu inimigo. Ah, mas aquele irmão fala mal de mim. Sim, ele fala mal de você. Mas aquele irmão fala mal de mim. Sim, ele fala mal de você. Ele não gosta de você, é verdade, ele odeia você. Mas você não responde mais carne com carne. Sabe como é que você responde? Assim, ó. O amor é paciente. O que é o amor paciente? É um namorado, casado namorado. Assim, dá a mão para mim. Vamos tirar fotos na árvore, lá no bosque, chamando esse para tirar foto. Não, Senhor, não é isso. 1 Coríntios 13 está falando o que acontece quando o Espírito Santo vem dentro de você. O amor é paciente. Quem é o amor? João diz: Deus é amor. Ele é benigno. O amor não tem ciúmes. Por que Caim matou Abel? Enciumado. Enciumado que o irmão ofereceu uma coisa, foi aceito o que ele fazia. Quantos crentes têm ciúme, irmão? Esse ciúme aqui não é ciúme da garota, do garoto, da namorada, do noivo, da esposa, do marido, não, ciúmes. Tá, estou eu e o Brizola. Na igreja, eu, o Brizola, o Orlando e a Lisandra. Aí daqui a pouco chega o Caio, chega a Cátia, chega a Andressa, chega o Paulo, chega o Pedro, vai chegando gente. Aí o que acontece? Mas e a nossa amizade? Eu não sou mais o centro. Por que você não me ligou hoje? Não, cara, porque eu estava trabalhando, eu fui lá, faltou um tempo lá com o irmão. Mas antes era só nós dois. Aí eu começo a trabalhar para que a igreja não cresça. Porque quando a igreja cresce e eu não tenho identidade, irmãos, é uma perdição desgraçada. Quanto mais pessoas a igreja tem, mais perdido e revoltado eu fico. Por quê? Porque eu não compreendo que Jesus está salvando gente. Eu prefiro, veja, irmão, aonde pode chegar o nosso coração. Eu prefiro que o Paulo continue na desgraça demoníaca que ele vivia, do que vir ele e a família dele tomar o meu lugar
no centro das conversas e das amizades. Só uma pessoa pode pensar assim. Só um coração pode ser tão negro assim. É o que a Bíblia chama de maligno. Sabe o que é maligno? É um dos nomes do diabo que falam da essência do seu caráter. Maligno, maldoso. De chegar diante de Deus e cobrar de Deus por que Ele não pode voltar e nós podemos. O amor não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se ressente do mal que recebe. Tá tite, tá magoado. O seu problema não sou eu. Pare de dizer que o seu problema sou eu, que é o irmão. O seu problema é Deus. Porque isso aqui é aquele desafio que eu estava querendo fazer aquela hora. Graças a Deus voltou, né? Porque às vezes a conexão cai e tal. É que nem essa internet, é uma benção. Eu vou te dizer uma coisa. Junte todo ódio, todo ressentimento, toda mágoa, todas essas tranqueiras que alguns insistem em levar numa bolsa. Enfia dentro do seu coração. Com toda a raiva, com tudo que você tem, com toda a mágoa da vida inteira. E olha no olho de Jesus uma vez. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai voltar e vai dar a vida, se preciso for, por causa daqueles que te consideram inimigo deles. Sabe por quê? Não é porque, escuta isso aqui no nome de Jesus, não é porque eles melhoraram, é porque você esteve com Ele. E se você está com Ele, irmão, você vai à cruz, você vai à morte, você vai aos limites, porque eles, pois, o venceram pelo testemunho de não amar a própria vida diante da morte. Você está entendendo? Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do nome e do sangue de Jesus. Por isso que nós não podemos aceitar o que você é? Sou evangélico. Evangélico. Sou evangélico. E viver como um porco. E viver como um lixo. Dizendo ter Deus, ser cheio de ódio. Como alguém que Deus está nele e está cheio de ódio do outro. Está cheio de rancor com o outro. Está competindo com o outro. Está magoado com o outro. Irmãos, deixa eu dar um parênteses. Nós ficamos... Eu vou achar o texto aqui que é bom. Nós ficamos tristes, queridos. Até Jesus chorou, amém? Eu não estou falando sobre isso. Tristeza vem, a gente fica abatido muitas vezes. Mas por que a gente fica abatido? Porque quando a gente escuta uma coisa e a gente ama aquela pessoa, a gente fica triste porque a gente ama aquela pessoa. E não porque... Não. É porque eu vejo meu irmão se perdendo de mim. E eu não estou nem aí pelo que falaram de mim, falaram dele. Você não pode estar preso nisso. Isso é carne. Isso é baixo. Isso é pequeno. Por que você entristece? Porque aquele irmão, para me atacar desse jeito, ele está com um problema sério. Ele está se perdendo da família. Aí você volta em Mateus 18. Se o seu irmão pecar contra ti, vai e repreende ele, para que ele volte. E se ele não te ouvir, leva 2 e repreende. Olha, o cara está falando mal de você, você vai lá na casa dele e repreende ele. Como é que funciona isso? Como é que pode? Alguém que você sabe que está falando de você, que está com coisa com você, você vai lá na casa dele, vem cá, irmão, chega aqui. Você, rapaz, e dá uma repreendida naquela pessoa. Cara, o cara aí que ele vai te matar mesmo. Parece estranho, né? Mas a lógica não é humana, não é um conserto, não é um acordo entre nós dois.
A Bíblia não diz, vai lá e faz um acordo, faz pazinha, falsa paz entre você e seu irmão, diz que está tudo bem. Não, vai lá e repreende ele o quê? Irmão, você está fora de si, irmão. Porque um verdadeiro filho de Deus, alguém que tem o Espírito dentro dele, ele não fala isso, ele não age assim, ele não sente assim, ele não pensa assim. Irmão, o que está acontecendo com você? Volta para casa, irmão. Se ele não te ouvir, sabe o que você faz? Não. Pega outro irmão, tenta de novo. Tenta de novo o quê? Ir lá dar um sabão nele? Não, tenta de novo trazer ele de volta. Mateus 18 não é uma regrinha para você botar os outros para fora. Mostra o grande amor de Deus tentando trazer um irmão que está fora de si, de volta. Amém, querido? E aí ele não concordou, leva 3. E, resumindo, faz tudo, o Senhor falando, faz tudo que você puder para trazer o meu filho e o seu irmão de volta. Não há ódio no meu coração quando o irmão está contra mim. Não há nada no meu coração a não ser um amor desesperado de trazer você de volta. Agora, se ele não ouvir, considera ele como um gentio e publicano. O que significa isso? Ele me abandonou. Ele não é mais meu filho e não é mais o seu irmão. De quem é essa história? De quem é essa história? Quem é o cara que não voltou para trás? E por isso foi considerado como um espanto, diz lá. Não subsistirá nem será, diz o Senhor. Agora eu te lanço para fora, derrubado, derrotado. E você que debilitava as nações, será um espanto para aqueles que te virem. Será uma marca pela eternidade de tudo que não se deve ser, e não se deve fazer, e não se deve sentir, e nem sequer pensar. Quem é Satanás nas nossas vidas? É um símbolo do caminho que eu não devo seguir. Só. Ele não é um inimigo que vai, cuidado que ele vai arrebentar nós. Ele não vai arrebentar ninguém, porque ele já foi vencido. Mas ele continua como um símbolo daquilo que você não deve ser e não deve fazer. Eu quero encerrar por isso, verso 12: festejem vocês que estão nos céus. Festejem aqueles que habitam nele. Mas ai da terra, e do mar, pois ele desceu até vocês cheio de ira e cólera, sabendo que pouco tempo resta para ele. Tem um monte de gente um monte de igrejas, que ele está assim. Ele tem esse sentimento dentro dele. Eu estou aqui, mas eu sei que pouco tempo resta para mim nesse lugar. Você está entendendo? Eu estou aqui, eu estou cheio de raiva, eu estou cheio de ira, eu estou nesse culto, mas eu estou cheio de cólera, eu estou vendo pela televisão, mas cada vez que esse cara fala, mais raiva eu fico, porque eu já sei que eu tenho pouco tempo. Por favor, irmão, de todos os erros e acertos que nós podemos cometer, não se transforme num diabo. Como assim? É impossível. O diabo é um ser espiritual, mas tem os diabos na carne. O que é um diabo? É alguém que tem conhecimento de Deus, mas não pode ter mais comunhão com Deus, porque ele fechou o coração. O diabo conhece Deus, irmão. O diabo cita a Bíblia para você, como citou para Jesus. O diabo entra no meio, Jó capítulo 1, e quando vieram os filhos de Deus se apresentar perante o Senhor, veio Satanás no meio deles. A cada culto, aqui ou em qualquer igreja ao redor do mundo, os filhos de Deus se congregam para se apresentar diante dele. Pode acontecer que muitos dos nossos cultos venham no meio de nós diabos, pessoas que fecharam o coração e não querem mais ouvir Deus. Deus está falando, cara, sabe o que você faz? Se rende.
Mas ele fez tudo contra mim. Então, perdoe. Mas você não está entendendo, Deus dói demais. Dói demais o meu filho lá por vocês. Não há escapatória, irmão, para escaparmos da voz de Deus. Pode tentar sair, não tem saída. O Senhor te fecha em todas as... Não existe argumentações contra o Espírito de Deus. Como que você vai dar uma desculpa e argumentar contra alguém, Salmo 139, que antes que uma palavra venha na sua boca, ele já sabe? O que você vai dizer? O que você vai dar de desculpa para alguém que sabe tudo que você vai falar daqui a 5 minutos? Então, irmão, a única posição que nós devemos ter é essa daqui, ó. Senhor, eu me rendo. Tu és Deus e eu sou pó. Tu és pai e eu sou filho. Senhor, me ajoelho diante da sua majestade, da sua soberania. Senhor, me perdoa, Deus, de ter considerado os meus irmãos meus inimigos. Eles nunca foram. A culpa nunca foi deles, a culpa foi minha, que não cresci espiritualmente. A culpa é minha que não amadureci. A culpa é minha que abandonei o Senhor faz tempo. Mas eu não quero dizer que eu abandonei o Senhor. A culpa é minha que eu não falo com o Espírito Santo, ó. A culpa é minha que eu não converso com Jesus, ó. Porque eu te garanto, irmão, se você tem um dedinho de prosa com Jesus, ele muda toda a sua mente. Ele transforma todo o seu pensamento. Quem já está com Deus aqui, esteve com Deus, sabe do que eu estou falando. Você chega nervoso. Você quer, irmão, que eu diga que você fica nervoso em casa, tranca no quarto e ora 5 minutos, você sai assim, ó. Parece que você sai de uma sauna de 10 horas tomando sauna. Você sai assim, ó. Você sai livre. Você sai liberto. Sabe por quê? Porque ele estava lá no quarto. Aí você chega, Deus, eles fizeram isso. Ele faz assim para você, ó. Dá abraço do pai. Eu sei que você está precisando de mim. Não, Deus, mas eu quero falar dele. Aí você vai entender Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde que é esse lugar, irmão? É em Deus, em Cristo. A sombra do onipotente, ele o que, irmão? Ele vai brigar. A sombra do onipotente, ele lutará. É isso. A sombra do onipotente, ele vai mostrar a sombra. A sombra do onipotente, ele descansará. Ainda que eu ande num vale de sombra de morte, eu não vou ter medo nenhum, porque eu sei que os meus irmãos concordam comigo. Porque eu sei que as pessoas lembraram de mim no aniversário. Não, porque eu sei que tu está comigo. E o teu bordão e o teu cajado me consolam. Você, Senhor, prepara para mim uma mesa perante os meus inimigos. Eu já falei isso aqui várias vezes. Mesa é lugar de quê? De comunhão. Como é que Deus destrói os seus inimigos? Fazendo que você seja amigo deles. E aí faz sentido. Ore por aquele que te persegue. Fale bem daquele que fala mal de você. Bendiga. Ore. Abençoe. Você fala, isso é impossível. Não, não é impossível. É impossível para alguém que não foi transformado. É impossível para alguém que está na carne. Mas alguém que tem um Deus morando dentro dele, não há impossíveis para Deus. Ao homem, tudo parece impossível, mas para Deus, se coloca de pé, na presença de Deus.